lá. Eu vou te enviar uma série de materiais também depois da aula, livros, coisas assim, podem te ajudar bastante. Mas vamos tentar resolver esse problema. Tu já tentou resolver este? Sim, este já. Que conseguiste? Sim. Ah, tem algum ali naquela ficha que tu não conseguiste? Eu vou mostrar todos aqui. Deixa eu colocar aqui. E aí, algum que te chame a atenção, por ser difícil? Dessa primeira folha eu já consegui resolver tudo. Da Ah, que bom. segunda é que eu estava com mais dificuldades no exercício 5 e 6, mas o 5 já me tirou as dúvidas. Ah, que bom. Sim. Vamos pôr o 6 aqui, então. Muito bem. Na figura está representado um referencial ortonormal OXYZ, prisma triangular não regular. Não regular? Ele parece tão regular nessa Uhum. figura, né? Mas ele não é regular, então provavelmente hum, algum dessas arestas aqui, né, podem ter tamanhos diferentes, certo? Essa pode ser diferente dessa, pode ser diferente dessa, ok? Sim, Regular tem a ver, um prisma em especial, tem a ver com a base, né? Então se a base não tem tamanhos iguais, então não é regular. Muito bem. Continuando. Sabe-se que a base ABC está contida no plano XY, as arestas laterais do prisma são perpendiculares. As arestas laterais do prisma são perpendiculares. Tá, acredito que ele esteja falando que aqui são 90 graus, né? Aqui, aqui, uhum. pronto. Os pontos A e E têm coordenadas. Ó, ele deu as coordenadas do ponto A, 3, 0, 0, 3 para X, 0 para os outros, né? E o E vai ter X igual a 0. X igual a 0. Ah, sim, sim, claro. E o ponto F é simétrico ao ponto E. O ponto F é simétrico ao ponto E. Essa é uma informação muito importante. Se o ponto F é simétrico ao ponto E, significa que essas distâncias aqui são iguais, ok? Sim. O que significa que esse é um triângulo isósceles. O único lado que não é igual é este aqui. Poderia ter ampliado essa imagem, né? Ela está tão pequenininha. Deixa eu ampliar. Agora sim. Muito bem. Defina através da equação vetorial a reta AE. Então ele quer essa equação. Equação dessa reta. Tu saberias fazer essa? Ah, assim, à primeira vista não sei por onde começar. Perfeito. Saiba que retas, de fato, têm muitas formas de começar, né? Existem vários tipos de equação de reta. Tem a cartesiana, tem a fundamental, tem a reduzida, tem a simétrica, tem a vetorial, tem a paramétrica, né? Eu falei só algumas, tem mais um monte aí, tem a complexa, tem... Meu, for falar aqui, tem coordenadas polares, cilíndricas, esféricas, parabólicas. Então, não vale a pena a gente pensar em todas. Vamos usar, né, aqui ó, a palavra vetorial e focar nisso, tá bom? Temos que encontrar um vetor. Qual é o vetor? O vetor diretor, concorda comigo? Uhum, sim. E aí, como é que encontras o vetor diretor, sendo que tu sabes dois pontos dessa reta? Eu tenho o A e o E. Uhum. Ah, se calhar tinha que fazer a equação da reta em si. Não, não, Fazer, não, não, não precisa. não? Mais fácil que isso. Tu podes primeiro achar o vetor diretor, e como qualquer vetor, tu podes encontrá-lo fazendo um ponto menos o outro. Se tu fizeres um ponto menos o outro, tu encontra o vetor que dá conta de ir desse ponto até o outro, Uhum, ok? Só isso. Claro que quando tu vais fazer a subtração vetorial, tu tens que subtrair apenas x com x, y com y, z com z, ok? sim. Pronto. Então lá é 3, 0, 0. E o B é, por exemplo, 0, 2, 6. O que vai nos dar o vetor, 3 menos 2 e menos 6. Pronto, esse é o vetor diretor da reta que contém os pontos A e B. Ele não quer isso. A reta, desculpa, A e E, desculpa, falei errado. Ele quer a equação da reta que passa pelos pontos A e E. E a gente aprende na matemática que você pode encontrar a equação de uma reta se tu tiveres dois pontos.
ou um ponto e um vetor. Entre outras combinações. Como a gente tem 2 pontos, nós sabemos que temos informação suficiente para encontrar a reta. Agora, como, né? Eu tive a ideia de já encontrar a equação vetorial diretamente, que é aquela equação onde tu precisas de um vetor. E o vetor tu podes obter fazendo a subtração de 2 pontos dessa reta. Foi o que eu fiz. Encontrei o vetor diretor da reta. E agora, para finalizar, a gente pode chamar essa reta de R, e ela pode ser dada como a coordenada de um ponto, por exemplo, ponto 300, mais um K, eles gostam de usar K no exame nacional, tá? Que multiplica, olha só quem, justamente o vetor. Percebeu? Entendeu como é que é? Uhum, sim, Muito legal. Então, agora tu conseguirias fazer, né? sim. De modo geral, tu podes ainda melhor chamar esse R, né? É uma espécie de função vetorial. Daí tu vai ter um R de x, y, z. Ok? Ou um R de t, melhor dizendo, que vai te dar um ponto, né? Vai te dar um ponto. Ou melhor, R de K, né? Eu usei T de maluco, que é a letra K, porque eu usei K aqui. Então aqui também tem que ser K. E quando tu escolheres um K, qualquer K que tu penses, joga o número que tu quiseres. Tu vai ter um ponto dessa reta. Ok? Uhum. Então tá aí. Essa é a equação vetorial. Alguma dúvida? Não, eu percebi bem. Percebeu bem? Que bom. Vamos para a 6.2. Mas seja sincera comigo, tu nem tentou muito fazer esta, né? Não, esta aqui ainda não tinha chegado a ela. Porque tu me parece muito esperta, né? Tu fizesse aquela outra conta que é muito difícil. Então, essa aqui ia sair bem fácil. Pelo menos essa primeira parte, bem fácil, né? Era só lembrar mesmo da equação. Muito bem. Então, averigue se o ponto F pertence ao plano mediador. Plano mediador de AE. O ponto F pertence ao... O que é um plano mediador? Sendo bem sincero, eu não sei o que é um plano mediador. Tu sabes? O plano mediador é como a mediatriz, é o plano que separa, neste caso o A e E. É uma boa pergunta. Vamos perguntar ao chat GPT. O que é um plano mediador? O plano mediador é um plano de ação... Não, ele não entendeu. Na matemática. Ele respondeu uma coisa assim de guerra aqui. Um plano mediador na matemática. Na matemática não existe conceito específico para plano mediador. Por exemplo, na geometria, o mediador é um segmento... De um segmento é uma reta ou segmento de reta que passa pelo ponto médio do segmento. O mediador de um triângulo é uma reta, um segmento. Olha, não existe uma coisa muito específica para o que é um plano mediador, tá bom? O que eu encontrei aqui, a minha professora tinha passado uma ficha e Uhum. diz que é o lugar geométrico dos pontos, do ponto P no espaço que são equidistantes de A e B, ou seja, tem A, B, passa no ponto médio e em vez de ser uma reta, é um plano que atravessa. Percebi. Então, no caso, se ele está querendo um plano mediador AE, então nós teríamos um ponto médio AE, certo? Sim. Por exemplo, aqui. O problema é, eu consigo ver vários planos diferentes. Né? Ah, tem uma fórmula também. Gosto de fórmulas, diga. Eu acho que vou mandar foto. Ok. É mais fácil. Pô, nem o chat GPT sabe, né? Quem diria que eu saberia? Esses nomes aí são estranhos. Vamos ver. Gostei. Um plano mediador. Daí tens uma fórmula, é verdade. Lugar geométrico dos pontos P do espaço que são equidistantes de A e B. Lugar geométrico dos pontos P do espaço que são equidistantes de A e B. Certo, existe um plano, então entendi agora. Eu vou traduzir para o português do Brasil, mano. O negócio é o seguinte: existe um plano de onde estão todos os pontos que são equidistantes, ou seja, tem a mesma distância de A e de B.
Esse plano é o plano mediador, ok? Uhum. Então, a gente tem que, de alguma forma, encontrar o plano que está a todos os pontos que têm a mesma distância de A e E verificar se o F faz parte desse plano. Tudo bem? Sim. E, uma vez que tu tens a equação, né, não é muito difícil. Só precisas colocar as coordenadas dos pontos A e E. Então, isso é a sua missão, porque na minha aula o aluno tem que trabalhar também. Deixa eu colocar aqui. Então, quando tu tiveres a equação, tu me digas e eu testo para ti se F faz parte ou não. Tá bem? Então, para calcular o plano mediador, preciso fazer x menos 3 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado mais z menos 0 ao quadrado Isso. igual a x menos 0 ao quadrado, y menos 2 ao quadrado mais 6 z menos 6 ao quadrado. Perfeito, perfeito. Não tenho nada a acrescentar. Só que agora tu tens que resolver essas continhas, né? Uhum. Eu vou fazer. E é curioso que tudo está ao quadrado, né? Espera-se que esses quadrados desapareçam de alguma forma, porque uma equação de plano não tem nada ao quadrado, né? Não. Tens que lembrar disso, tá bom? Quando estamos a falar de um plano, a equação de um plano, de modo geral, eu acho que tu te lembras da equação cartesiana, né? Ela é assim. É ax mais by mais cz mais d igual a zero. Perceba que não tem nada ao quadrado, ok? Então é isso que tu tens que encontrar quando tu fizeres essa conta. Algo que não está ao quadrado, ok? Sim. Então tá bom. Puderes fazer aí para eu também verificar como é que tu tá de matemática básica, fica bem legal. É porque, né, às vezes eu vou falando as coisas, vai que você não sabe, né? Então é bom eu verificar também. Vamos ficar x ao quadrado menos 3x menos 3x ao quadrado mais 9 mais y ao quadrado mais z ao quadrado e agora igual a x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2y menos 2y mais 4 conta grande. É, né? Essas contas são chatas, né? Imagina no exame nacional você nervosa para passar, parece uma dessa. A O ficha Google foi abaixo. foi abaixo? O que será que aconteceu? Não sei, apareceu para restaurar outra vez. Foi. Ah, um crash. Um crash. Vou Acontece. fazer aqui outra vez. Ora, em destaque. Está. Dá para ouvir? Ou... Dá para ver o que tu estás a me mostrar? Não, dá para ouvir o que eu estou a dizer, dá para ouvir. Ah, sim, 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 mas não se preocupe com isso, tá? No final, se tu Uhum. quiseres, me manda uma foto e a gente verifica junto o que tu fizeste. Ok. Ora bem, está z ao quadrado menos 6z menos 6z mais 36. Ok, isso vai ficar x ao quadrado menos 9x menos 6x mais 9 mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a x ao quadrado mais y ao quadrado mais 4y mais 4 mais z menos 12. Contarada. Que pena que não dá para passar a raiz em todo mundo, né?
O que tu tens que lembrar bem aqui é como fazes o produto notável, trinômio da diferença, né? Sim. Daí tem que se fazer de cabeça para não perder muito tempo. Uh, Não que eu esteja com pressa, longe disso. Mas é para ti não perder tempo na prova, né, no exame. sim. Porque agora vai dar, por exemplo, x ao quadrado de um lado igual a x ao quadrado do outro. E aí já dá para cortar. Não dá para cortar nada. Não? Ah, tá. Se só Não. sobrou o x ao quadrado, sim. Daí tu podes. Daí sim. Isto ficou x ao quadrado menos 8x mais 9 mais y ao quadrado mais z ao quadrado e depois está igual e diz x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4y mais 4 mais z ao quadrado menos 12 z mais 36. Pronto, eu estou a cortar aos quadrados porque está dos dois lados, um de cada lado do igual. Perfeito. Isto vai ficar 6x mais 9 igual a menos 4y mais 4 menos 12z mais 36. Eu não sei agora se eu tenho que fazer. Como é que tem que ficar no final? É esse o problema. Bem, existem várias formas de tu apresentar a equação do plano, né? Mas eu acho que a mais apropriada é aquela que eu havia lhe mostrado há pouco, que é assim, olha só, ax mais by mais cz mais d igual a zero. Ok. Pode jogar tudo para o lado esquerdo, né, basicamente. Uhum. Então isto fica 6x menos, mais 4y mais 12z. Agora preciso fazer as contas. Mais 9, 4, mais 36 igual a 0. Mais 12z. E agora? Menos para vai dar 31 igual a 0. Ok, no final deu menos 6x mais 4y mais 12z menos 31 igual a 0. Perfeito. Isso é uma equação de um plano e supostamente é o plano, como é que eles chamam? Plano Mediador. mediador. E agora tens que verificar se o z faz parte, o z não, o f faz parte desse plano. E aí, como é que tu fazes para provar se o f faz parte do plano? Podes me dizer o plano que tu obteste? Menos 6x mais 4y mais 12z menos 31 igual a 0. É menos 6x. Ah, 6, ok. Quais são os pontos mesmo? Eu vou só confirmar se isso aqui está certo, tá bom? Uhum. Vamos dizer assim, qual é o plano, qual é a equação do plano dos pontos equidistantes a, qual é o ponto? 300, né? E qual é o outro ponto? 0, 2, 6. 2 e 6. Qual é a equação cartesiana, para ficar igualzinha a que tu encontrou? Eu não queria toda a conta, só queria a resposta. Mas beleza. Eventualmente a gente vai verificar lá no sitezinho se está certo ou não. Vamos começar então agora a verificar se esse plano que tu acabou de obter, o ponto F faz parte dele ou não. Primeiro a gente tem que descobrir qual é o ponto F. O enunciado falou que o ponto F é simétrico ao ponto E. Como o ponto E tem coordenadas 0, 2 e 6, qual que tu acreditas que é a coordenada do ponto F, sabendo que ele é simétrico em relação ao eixo, ou melhor dizendo, ao plano, né, XZ. Ele vai ser igual ao E no x e no z. Vai ser 0,
y, z. Ou seja, Bem, mas na prática, né? Então, como a gente está a comparar com o ponto E, ele vai ser então 0, menos 2 e Z, e 6, ok? sim, porque são equidistantes do D, exato. Perfeito. Então, na prática, só muda o Y, na prática, só muda o sinal do Y, né? O resto todo é igual. Percebeu? Sim. Maravilha. Então, agora a gente tem que pegar esse ponto, colocar na equação e ver se corresponde. Substituir o x, o y e o z e ver se dá zero, é isso? Exatamente. Uhum. Que conta chata. Acho que alguém vai fazer para mim, hein? Na prova tu podes usar a calculadora? Sim, ainda bem. Ah, então usas aí, eu não posso, né? Bem, olha só, a menos que eu tenha escrito alguma coisa errado, dito que não, eu cheguei nessa expressão, que eu acho que é a mesma que a sua, né? Porque só está dividida por 2, percebe? Uhum, sim. Isso. E com o 31 do lado esquerdo. O 31 a dividir por 2 não dava. Também. Uhum. Uhum. Ora, isto vai ficar assim. Ora, vezes 70. E aí, tu queres fazer qual curso de superior? Eu quero ir para biomedicina. Nossa, parece bem legal. É difícil, será, para entrar numa faculdade de biomedicina? Preciso ter uma média de 17,3. É uma média alta, hein? Sim. Então, a conta não deu zero. Então quer dizer que não pertence? Então significa que este ponto não faz parte desse plano. Uhum. Qual que é o plano mesmo? Qual que é o ponto? Desculpa, o ponto é 0 0 menos menos 2, 2, 6. 6. Faz parte desse plano. Vamos ver o que o computador me responde. Eu não quero que você faça a conta, computador. Eu quero só que você me responda. Ai, ai, ai. Anyway, vamos, depois a gente verifica. Calcule a medida da amplitude do ângulo BAC. Então, ele quer o ângulo que está aqui, não é mesmo? Sim. E aí, tens ideia de como calcular este ângulo? BAC. Eu tenho o A, tenho o E e tenho o F. Mas eu consigo descobrir o B. Bem, como é um prisma, né? A princípio, tu podes usar os pontos aqui de cima mesmo, né? Não Exato. precisa usar ali embaixo. Mas na prática, claro, você precisa das coordenadas dos pontos, mas para encontrar os tamanhos, né? Uhum. E para depois fazer lei dos senos ou cossenos. Sim, podes fazer isso. Ah, Os tamanhos também não tem nada demais, é só pro. Aqui, por exemplo, é muito fácil, né? Porque é 4. Como é que eu sei que é 4? Todo o resto é igual, só mudou daqui, de 2 para menos 2, a diferença não é 4? sim. Ele não informou quem é o D. Será que Mas, só mas código deu o A. nos deu A? Ah, nos deu A, que legal. Então a gente tem que o D é a mesma coisa que o A, só que lá em cima, né? Lá onde o Z é 6. Portanto, o ponto D é 306. Uhum. Ah, então. Tenho o D é então, mas nós não temos nenhum ângulo. Ah, Nós mas não temos nenhum ângulo, mas agora com o ponto ali nós temos todos os tamanhos. Então, sim. tendo todos os tamanhos, tu podes usar alguma relação, como tu mesma falou, lei dos cossenos, né? Uhum. O problema é que, assim, de imediato nós não temos qual é o tamanho, né? Desses lados. Mas podemos fazer a norma. Não.
Podemos fazer, por exemplo, A bem, norma do vetor DE? sim, pode fazer isso. Acho que é o jeito mais rápido, né? Sim. Ora, então DE igual a E menos D. E 326 menos 306 vai ficar menos 3, 2, 0. E agora a norma do DE igual a raiz de menos 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Vai ficar raiz de 9 menos 4 raiz de... Vai dar um número chato, vai dar raiz de 13. 13? Uhum. Ok. Não tem grandes problemas com esse, né? A gente usa a raiz de 13 e pronto, né? Fazer o quê? Até porque, na maioria das vezes, nessas situações, a gente vai ter que elevar ao quadrado, certo? Sim. Então, não faz tanta diferença. Pronto. Então, tu tens que esse tamanho mede raiz de 13. Pronto. Agora, como é que tu vai fazer para encontrar o ângulo? Sabes me dizer? O ângulo. É. Tu podes usar a lei dos cossenos. Como é que era a discussão? Ela é assim, ó. Se tu queres saber o ângulo que está oposto a um determinado ponto, ou a um determinado lado, né? Tu vai falar assim, ó. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, até aqui é igual a Pitágoras, menos 2AC, desculpa, 2BC, cosseno do ângulo entre BC. Onde BC são lados do triângulo, ok? A também. Só que o A é o lado oposto ao ângulo θ. Percebe? Então, por exemplo, aqui no nosso triângulo, tu poderias dizer, por exemplo, que o A é o 4, porque o 4 é o lado que está oposto ao ângulo que a gente está interessado, certo? Sim. Pronto. E os outros ali tu já sabes o tamanho, né? Então, pronto. Então isto ia ficar 4 ao quadrado é igual a raiz de 13 ao quadrado mais raiz de 13 ao quadrado menos 2 vezes BC, raiz de 13 vezes raiz de 13, seja raiz de 13 ao quadrado, vezes o cosseno. Mas eu não tenho o cosseno do ângulo θ. Não tens, mas é o que tu queres? Porque com o cosseno você consegue encontrar o ângulo, certo? Sim. Ou seja, isto vai dar 16 igual a 13 mais 13 menos 2, vou calcular. 2 vezes 13 menos 26 vezes cosseno. Então, o cosseno do ângulo θ deu 5 sobre 13. O cosseno do ângulo θ deu 5 sobre 13. Vou escrever aqui, hein? Eu acho que você, se quer saber o É ângulo, faz 5? cosseno menos 1. É 5 sobre 13? Uhum. Não é raiz de 5 sobre 13? Ok. E Não, como é que tu fazes agora para faz encontrar qual é o θ? o cosseno menos 1. E isso, que é a função inversa, né? No Brasil a gente costuma chamar de arco cosseno. Uhum.
Não sei como é que chamam aqui. No meu livro dizia, mas eles já deixaram de utilizar esse termo. Fazem o cosseno menos um. É, porque eu particularmente não gosto de cosseno menos um, porque dá a entender que a função está invertida, o que poderia confundir as pessoas com a secante, né? Tu sabes o que é a secante? Não. Então um dia você vai sofrer um pouco. Secante é bem chato. Ah, tem, tem que ser exatamente ou arredondado. Porque aqui Não, quadrado não, não, não tens como ter exato. Infelizmente não. não dá para comentar exato. Então fica. Então o ângulo θ é aproximadamente hum, 1,18 graus. Talvez em radianos, né? Ah, está em radiantes, pois é. A minha calculadora, por causa de física-química, 1,13? Agora para passar para graus, como é que tu farias? ah, 180 igual a π. Se 180 é igual a π, isso aqui está em radianos, né? Então tu tens que multiplicar por 180. Uhum. Dá. Mas dá para passar já para graus aqui a minha calculadora. Dá 67,38. Pronto. 38 67,38 graus. Muito bem. Vamos para a próxima. Identifique e escreva a equação que caracteriza o lugar geométrico dos pontos P, Y, Z, tais que o vetor EP é perpendicular a CP. Então, na prática, a gente está procurando esse ponto que faz esses dois vetores serem perpendiculares. Ou seja, o produto escalar deles ser igual a zero, certo? Uhum. Será que tu consegues começar essa aí até o fim nela? Tentar. Podes tentar, o que tu não conseguires eu faço, ok? Uhum. Então tu já sabes, né? Tu tem que colocar um ponto genérico. Então as coordenadas do ponto P são genéricas, x, y, z. E como Uhum. a gente conversou agora há pouco, né? Para tu escreveres um vetor é fazer um Um ponto menos menos o o outro. outro. Então o EP, por exemplo, é o P menos o E, né? Uhum. Isso. Então, Isso. Eu preciso ir no banheiro. Tens como tu fazer sim, aí? sim. Na volta você me conta como é que ficou, ok? Ok. Então já volto, só um instantinho.
Então, conseguiste terminar? Mais ou menos. Então, eu fiz EP e CP, e eu sei que quando multiplico EP e os vetores EP e CP é igual a zero, porque eles são perpendiculares. Isso. Ah, o problema agora é como é que eu descubro o X, o Y e o Z. Tenho que fazer esse sistema? Provavelmente. O que tu tens? Me diz aí como é que ficou depois da multiplicação. Ficou depois da multiplicação do EP e do CP, certo? Certo. Isto ficou x ao quadrado mais. Eu estava a pôr em sistema. Estava x ao quadrado y menos 2 vezes y mais 2, que fica y ao quadrado mais Eu acho que talvez a melhor forma seja uma forma mais específica de apresentar esse sistema. Não é um sistema assim tão direto também, porque talvez não tenha só um ponto, percebe? Uhum, Talvez seja de novo um plano. Então tens que verificar bem como é que fica isso. Tens como me mandar uma foto do que tu fizesse? sim. Fica mais direto. Viu? Ele não está pedindo um ponto específico, né? Pois, Ele está pedindo um lugar geométrico, que normalmente é um plano. eu estava a tentar fazer o sistema, mas o sistema não estava a dar certo, então eu tenho que apagar isto. Está resolvido. Esse é o problema. Entende? Tu já fez o problema todo e não sabe. Ó, aqui a hora que tu fizesse a multiplicação, acontece um problema. Tu não precisa dizer que isso aqui é igual a zero. Porque, veja, o x, o y e o z são números. Uhum, Então, algo que está no y pode dizer algo que está no x. Dessa vez, a gente não está falando de. Como eu posso explicar isso? A gente não está falando de um sistema onde só x pode diminuir x, só y pode diminuir y, percebe? uhum, É isso dessa vez. Então, se tu fizeres a multiplicação, tu vai ficar com x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4, né? sim, Mais z quadrado menos 6z igual a zero. E esse é o lugar geométrico. Curioso, né? Mas é sim. isso. Isso aqui é o quê? Me parece ser uma esfera. Vamos ver o que é isso? Uhum. Eu vou colocar isso aqui no GeoGebra. Conhece o GeoGebra? Já ouvi falar do GeoGebra? Já. Então tá bom. Uhum. Não é nada demais então, mas se tu conheces um pouco de equações de figuras, já dá para imaginar que é uma esfera, né? Eu acredito que seja uma esfera. Deixa eu colocar aqui, tirar o Dark Mode aqui. Agora eu colo a equação, ó, é uma esfera mesmo. Então todas essas esferas, bem, todas não, né? Mas sim os pontos que estão sobre a casca esférica, né? São pontos que correspondem àquilo que nós estávamos a procurar no problema, que era, nem lembro mais o que era. Os pontos onde IP são perpendiculares, né? Onde os vetores EP e CP são perpendiculares, Uhum. ok? Então é a ideia de uma esfera, né? Os pontos de uma esfera podem ser perpendiculares entre si, né? Uhum. Muito bem, muito bem. Então tá aí. Nada demais, né? Vamos voltar para o problema. Então tu tem que saber a hora de parar, né? Quando tu chega aqui, acabou o problema já. Essa é a resposta. A menos que ele peça alguma coisa mais específica, essa é a resposta. Uhum. Mostre que o plano ABD pode ser definido por 2x mais 3y menos 6 igual a zero. ABD. Ou seja, esse plano aqui da frente, né? Sim. Bem, existem várias formas de tu pensar esse problema. Várias. Porque existem várias formas de você obter a equação de um plano. Note que você já tem, tu já tens, né? Um vetor que passa aqui nesse plano, que é o vetor V aqui, certo? Sim. E tu também tens outro vetor
que passa nesse plano, que não é paralelo a esse, que é, por exemplo, o DE, se tu quiseres. Uhum. E como tu tens dois vetores, se tu fizeres o produto vetorial entre eles, tu consegues a equação do plano na hora. Mas aí surge a minha pergunta, tu já aprendeu a fazer o produto vetorial? É multiplicar um pelo outro? Bem, se tu tá pensando naquilo que tu acabou de fazer, o que tu acabou de fazer é o produto escalar, tá bom? Ok. Então não, nunca fiz o produto vetorial. Certo. O produto escalar, ele, como o próprio nome te diz, te dá um escalar como resposta, que é o valor, que naquele caso era o zero, ok? Uhum. É um número, é um único número. O produto vetorial, ele te dá um vetor como resposta. E, se tu pegares dois vetores que estão num plano, essa resposta é um vetor perpendicular aos dois ao mesmo tempo, Uhum. o que pode ser considerado o vetor normal ao plano, onde eles estão. Percebe? Sim. Um vetor que é ortogonal tanto a este quanto a este é, por exemplo, um vetor que sai para cá, né? Ó. Sim. É perpendicular aos dois ao mesmo tempo. E com esse vetor, tu tens a equação. Se tu tiveres o vetor normal a um plano, tu tens a equação do plano. Então, vamos fazer desse jeito, tá? Sim. Nós podemos fazer desse jeito, apesar de o teu professor não ter ensinado ainda, isso é matéria de secundário. Pelo menos em Portugal. No Uhum. Brasil não é. Bem, o vetor V nós já temos. 3 menos 2 e menos 6. Agora eu gostaria que tu obtesse o vetor, por exemplo, ED. É D. Uhum. Quando tu tem Uhum. aqui, né? Igual. O vetor ED me fala. O vetor é D igual a D menos o E, que é, eu já tenho aqui o D. O ponto D é 306 Isso, menos o E 026. isso. Isso é. Ok, então isto vai ser 3 menos 2, 0. É o O ET. vetor é 3 menos 2, 0? Uhum. Tem certeza? Sim, Parecido com o vetor V, né? sim. Ah, acho que não tem problema. Bem, agora vamos fazer o produto vetorial. Vou te explicar. Bem fácil também, tá? Se tu sabes fazer determinantes lá das matrizes, né? Tu te lembras das matrizes? Matrizes? Não chegasse a estudar matrizes? Acho que não. Ai. Hum. Bem, essa é a forma que eu acho que é mais fácil, tá? Eventualmente você fala com o seu professor, mas eu vou te mostrar desse jeito, tá? Ok. Daí num outro dia a gente pode fazer de outra forma, mas eu acho que você vai aprender, você é esperta. Deixa eu pegar aqui. Agora que a gente tem esses dois vetores, nós vamos fazer uma matriz. Acho que era o problema E, né? Nós vamos fazer uma matriz que envolva esses vetores. Então, vai ser a matriz IJK, que indica os vetores diretores nas coordenadas x, y, z. 3, menos 2, menos 6, 3, menos 2 e 0. Tu tá no primeiro ano do secundário, né? No segundo, estou no Ah, no 11º segundo. ano, no caso. Ah, certo. Certo. Bem, então agora tu tens que resolver esse determinante. Só que determinante, pelo que eu entendi, é algo que tu não aprendeu ainda. Não tem Não. problema, te ensino. Ó, nós primeiro vamos fazer os referentes ao i, ou seja, a coordenada x. Como o i está aqui, tu tens que utilizar esses, ok? Então tu vai dizer que o i é o determinante da matriz menos 2, menos 6, menos 2 e 0. Agora o j. Depois a gente faz essa conta, tá? Só que quando é o j, tu usa menos j, mais, menos, mais. E para o j tu vai usar essa coluna e essa. Então vai ficar 3, 3, menos 6, 0. E para o k, tu vai usar essa e essa. Desculpa. Saúde. Obrigado. Santinho, vocês têm que falar que santinho. Quando eu vim para cá,
Na verdade, eu já dou aula há muito tempo para português antes de vir para cá. Eles falavam santinho no meio da aula e eu nunca entendi o que que era. Agora eu entendi. Bem, o que que acontece? Agora tu tens que calcular o determinante. Olha como é fácil calcular o determinante. É só tu fazeres a diagonal principal menos a diagonal secundária. Então, quanto que é menos 2 vezes zero? É zero. Agora, menos 6, menos 2, que dá mais 12, certo? 6 vezes 2, 12. Concorda comigo? Uhum. Acho que tua mãe falou que tu estava com um pouco de problema em matemática, mas tu sabe tudo. Meu Deus. É, eu sei fazer as coisas, só que eu olho para o exercício e não sei ah, saber, ok, tenho que fazer isso. É esse o meu problema. Ah, mas tu tá muito bem. O que que é isso? Não tem nem graça dar aula assim. Ó, agora vamos para o... Mentira, eu gosto de dar aula assim. Aula que eu faço menos coisa possível. Preguiçoso, né? Ó, daí isso menos isso vai dar zero, concordas comigo? Porque vai Uhum. ficar menos 6 mais 6, não é mesmo? Sim. Pronto. Olha só como é fácil. Tu, em uma tacada só, aprendeu a fazer determinante e agora vai aprender a escrevê-lo como o... Bem, você aprendeu a fazer determinante, que é simplesmente fazer essa diagonal vezes essa, multiplicado pelo termo que está na parte de cima, né? Isso é determinante. O que Uhum. nós estamos a calcular aqui é o determinante. Só que nesse caso, além de ser o determinante, é também o vetor normal ali, né, que surge do produto vetorial. Então você aprendeu determinante, produto vetorial, e agora a gente vai usar isso aqui para escrever o vetor normal ao plano, que por sua vez pode nos ajudar a escrever a equação do plano. Então, 4 coisas numa conta só, meu Deus. Então, não precisa se preocupar se tu está sentindo um pouco perdido, eu faço uma recapitulação, não tem problema. Vai ficar menos 12i, menos 18j, mais 0k. Eu não sei se tu conhece essa notação de jk, mas é a mesma notação de vetor, ok? Uhum. Ok. Eu acho que tu te lembras ou não te falaram, eu te falo. Fica menos 12, menos 18 e 0, ok? Ok. Então, esse aqui é um vetor normal ao plano. Vamos escrever para tu lembrares depois. Como obtemos esse vetor? Vamos dizer assim, fazendo um produto vetorial, tá? Usando vetores do plano ABD, não lembro qual era o plano, ABE, ABF, não lembro. Ah, é o ABD. ABD? O que temos aqui é um vetor normal a esse plano. Sendo assim, podemos utilizá-lo para escrever a equação do plano. Bom que eu digito rápido, né? Porque, meu Deus, tem gente que demora um ano para escrever isso aí. Então, o vetor normal, ele é sempre escrito como ABC, né? Um vetor, né? Coordenadas ABC. Só que essas coordenadas são os coeficientes da equação do plano, aqueles ABC que eu falei para você há pouco. Percebe? Uhum. Sim. Então, no nosso caso aqui, a gente pode até pegar um, um múltiplo mais simples desse cara para trabalhar, se a gente quiser. Por exemplo, dividindo todo mundo por menos 6. Vai ficar 2, 3 e 0. Concorda comigo? Sim. Tu podes pegar um múltiplo, porque não importa o tamanho do vetor, importa só a direção e sentido. Então é isso que a gente vai utilizar, 2, 3 e 0. Então vai ficar 2x mais 3y mais 0z mais d igual a 0. Então, agora para tu encontrar só o que falta, né, que é o d, o que tu tens que fazer? Tem ideia? Hum, Queremos encontrar o valor do d para descobrirmos a equação do plano. O que tens que fazer? teria que. Nós fizemos o vetor. Não, lá em cima não. Não temos que substituir nada por x, y, d, y, z. Sim, um ponto que está nesse plano, que nós sabemos que está nesse plano. Daí tu encontras o d, exatamente. Por exemplo, nós sabemos que nesse plano está o ponto, sei lá, o ponto D, 3, Uhum. 0 e 6.
Daí tu substitui 3, 0 e 6 lá e descobre quem é o D, percebe? Uhum, sim. Então, 3, 0. Pronto, então vamos lá, encontrar o D e finalizar a conta. 3, Opa, deixa eu escrever bonito aqui. Substituindo o ponto... Qual ponto a gente vai substituir? Fala aí. O D. Qual que é o ponto D? É 306. Então, vai ficar 6 mais D igual a 0, logo D igual a menos 6. Então, a nossa equação pode ser escrita como 2x mais 3y menos 6 igual a 0. Que bom! Será que essa era a coisa que ele falava no enunciado? Aí, ó. 2x Exatamente. mais 3y menos 6 igual a 0. Certinho. Milagre, né? Que coisa maravilhosa é a matemática. Ai, minha vida. Muito bem. Então é isso. Acredito que você está muito bem com as minhas orientações. Aí você vai tirar 20, com certeza. Ainda bem. Então tá bom. Espero ter ajudado, tá bom? Sim. Depois eu vou mandar um linkzinho lá para sua mamãe me avaliar no site. Daí, se tu quiser escrever um texto para ela copiar e colar lá no site, dizendo que a aula foi tudo bem, professor educado, etc. Agradeço demais, tá bom? Ok. Então tá bom. Tchau. Ótimo fim de semana. Tchau, igualmente. Obrigada. Obrigado.